Bom dia, turma 222. Hoje é dia 13 de julho. Hoje é o Dia Mundial do Rock. E a gente vai começar o nosso dia hoje com muito rock and roll, mas também com muita discussão, né? A gente vai conversar, vai falar hoje especificamente sobre as independências da América Latina. Vamos terminar esse bloco de coisas que a gente está vendo, né? De todas essas transformações no continente americano. Na aula passada, a gente viu já algumas independências da América Latina. Eu perguntei a vocês, deixei uma perguntinha para vocês no final da aula passada sobre o Haiti. Gostaria muito que vocês trouxessem ela para a gente hoje, né, para o debate. E nós continuamos com a nossa caminhada até a gente chegar na independência do Brasil, que vai ser na sexta-feira. Então, sexta-feira eu já começo a falar sobre a independência, exclusivamente a independência do Brasil. E isso já é o quê? Já é o próximo capítulo, né? Deixa eu ver aqui. Capítulo 17. Então, para a próxima aula, hoje, então, a gente está com o capítulo 16 ainda. No próximo encontro, seria interessante tu ler sobre o capítulo 17, que a gente vai falar sobre a independência do Brasil. Então, dando a sequência nos nossos estudos de hoje, eu vou relembrar algumas coisas que a gente já discutiu na aula passada. Então, a gente discutiu, né, desde do início desse debate, das transformações que estão ocorrendo na América, elas todas são influenciadas, obviamente, pelos movimentos do iluminismo, pelos movimentos da independência dos Estados Unidos, pelo movimento, então, das revoluções, como a Revolução Gloriosa na Inglaterra. São todos movimentos de transformação. O que significa isso? São transformações, turma 222, na maneira com que as sociedades pensam ou como elas se organizam politicamente. Então, esta nova organização política, esta nova conformidade política existente na América Latina, que vai existir na América Latina, ela é, na verdade, impulsionada por esses movimentos, né, que ocorrem na Europa. Tá? Então, principalmente os Estados Unidos vai inventar uma coisa que é o presidencialismo, que até então não existia presidencialismo. Nunca existiu presidencialismo no mundo. Os Estados Unidos vai inventar isso, né? Então, isso tudo vai empolgar as populações latino-americanas para que elas façam, né? Elas façam também as suas revoluções. O problema é que as repúblicas que vão surgir na América Latina, elas são pertencentes à colônia, às metrópoles europeias, né? Por exemplo, a metrópole espanhola detém toda a América espanhola. Então, desde o México, passando pela Guatemala, pelo Panamá, toda essa região que nós conhecemos como América Latina é pertencente à Espanha. E o Brasil? Bom, o Brasil pertencia a Portugal, a América portuguesa. Então, uma das coisas que a gente vai ter que definir aí é por quê, por exemplo, a América portuguesa ela ficou unificada, digamos assim. O Brasil é um país imenso, com tamanho continental. E por que a América espanhola não ficou unificada como o Brasil ficou? Por que ela se fracionou em vários países, né? Então, isso é uma das características que pode cair, inclusive, no Enem, pode cair numa prova de vestibular. Ou seja, por que a América Latina ela não fica unificada e ela se fraciona? Né? É um elemento bem interessante, bem importante para que a gente possa entender, né, essas diferenças, essas nuances. E mais, na América Latina não existem só portugueses e espanhóis. Eu falei isso também na aula passada, né? Eu falei que existem franceses, né, ingleses, né, que tomam conta aqui de algumas colônias, né? E, inclusive, deixei de tema para vocês a independência do Haiti, né? O que foi a independência da República Dominicana, né, do Haiti? Por que ela aconteceu?
né? E o Haiti pertencia a quem? Pertencia à França. Então vamos tentar entender o que aconteceu no Haiti no final desse nosso encontro. Então, para que a gente possa compreender, eu vou pedir a vocês licença para compartilhar com vocês os nossos estudos. Na aula passada, então, a gente parou aqui, né? A gente parou justamente neste momento aqui da formação, então, de Simão Bolívar e San Martín, né, dos processos de independência na América Latina. Né? Eles vão ser os grandes impulsionadores dos processos de independência. San Martín, que vai do sul para o norte da América Latina, e o Simão Bolívar, que vem do norte para o sul, tornando aí essas áreas todas independentes, fazendo as pessoas repensarem, né, os seus papéis na América. Então, nós vamos ver ali o apoio dos ingleses e dos americanos, que estavam interessados na independência da América Latina, mas eles estavam interessados porque eles queriam o quê? Eles queriam mercados, né? É muito mais vantajoso, por exemplo, para os ingleses venderem diretamente para os países do que venderem para a metrópole e depois a metrópole repassar para os países. Então, os ingleses queriam vender diretamente para as nações. E por isso, então, os ingleses apoiavam a independência da América Latina. Bolívar vai promover, então, a libertação da Venezuela em direção ao Peru, né? E o San Martín vai promover a independência a libertação da Argentina em direção ao Peru, né, do sul para o norte. Vai ter apoio popular, né, os populares, que eu digo, porque esse é um movimento de elite local, né, então as elites locais, que são chamadas elites crioulas, eles também vão ser chamados de caudilhos, né, o caudilismo, esses caras é que vão assumir os poderes, né, na Argentina, no Uruguai, que vão assumir os poderes na Venezuela, na Colômbia, né, enfim, no Peru, em Santiago, no Chile, enfim. Então, o bolivarismo, perdão, é o ideal do Simão Bolívar, que tentava unificar o continente, né, em oposição aos ingleses e aos Estados Unidos. O que eu vou falar aqui, tá, com muitos parênteses, tá? A tentativa de Bolívar de criar o chamado Congresso do Panamá é como se nós estivéssemos criando um Mercosul naquela época, tá? E o que seria o Mercosul, né? Hoje, o Mercosul é uma comunidade econômica do Sul, né? É a comunidade econômica, assim como é a zona do euro, né? Assim como é a comunidade europeia, assim como é a comunidade do NAFTA. Eu não sei se vocês já estão estudando isso em geografia com a Prof. Limara, mas esses blocos econômicos, eles são importantes porque a partir deles é que os estados conseguem digamos, uma força econômica, uma mesma moeda, né, uma circulação um pouco mais livre de mercadorias, né, que protege, de certa maneira, essas áreas. Então, o que o Bolívar pensou? O Bolívar pensou em criar esse Congresso do Panamá, e que foi um fracasso, né? Houve um fracasso porque houve muita pressão dos ingleses e dos Estados Unidos para que isso não acontecesse. O que os ingleses e os Estados Unidos vão fazer? Eles vão apoiar as elites locais para que as elites locais, elas se separem. E aí, então, nós vamos ter o fracionamento, pessoal, dos países, tá? Então, como é que se dá o fracionamento dos países na América Latina? Justamente porque os países mais fortes economicamente, que são a Inglaterra e os Estados Unidos, vão apoiar as elites locais. E as elites locais, por exemplo, vão se separar, né? Vão brigar entre si para assumir o poder. Por isso que nós vamos ter a formação de vários países latino-americanos, e isso vai ser então, uma característica da América Espanhola. Nós vamos ter a formação da Argentina, do Uruguai, do Chile, do Equador, do México, né? Isso tudo porque as elites locais vão ser incentivadas e apoiadas por Inglaterra e Estados Unidos. E por isso, então, o bolivarismo não vai funcionar.
Então aí nós temos as datas, né, de cada país que fez a sua, digamos assim, a sua independência e tornou-se uma república, né, uma república presidencialista, muitas vezes inspirados nos Estados Unidos, né, esse presidencialismo com o Estado dividido em poder executivo, legislativo e judiciário. Então, é uma república, né? Ou seja, tu tem dentro de dessa confederação, por exemplo, da Argentina, nós vamos ter o que nós conhecemos por estados, mas aqui vai ser chamado de províncias, né? Então, nós vamos ter até hoje ali na Argentina, né? A província de Córdoba, a província de Buenos Aires, né? A província mais ao sul, a Terra do Fogo, assim também no Peru, né? O que são chamadas de províncias do Vale Central, província de Santiago e assim por diante. Tá? Então, os países eles vão se formar a partir, vai ser uma formação a partir da década de 20, né? Então vai ser de 10, perdão, de 1810 até as independências até 1830. São as independências que ocorrem na América Latina. Vejam que eu coloquei o Brasil aqui ó, em 1822, tá? E para discutir o Brasil, a gente vai ter um capítulo só para ele, que é na próxima aula, tá? Que é sexta-feira, a nossa próxima aula. Na sexta-feira, nesse mesmo horário, eu acho que na sexta-feira, agora eu não me recordo, mas eu acho que é o mesmo horário de agora, às 11h05. Então, o ponto aqui que eu queria trazer para vocês, que eu acho que é importante, é a independência do Haiti, tá? Que foi em 1804. Vejam bem, é muito antes, 1804, é muito antes de qualquer outra independência que está aqui, ó. 21, 21, 30, 21, 25, 18. 1804, a independência do Haiti. E aí eu pergunto para vocês, algum de vocês pesquisou sobre a independência do Haiti? Poderia me explicar por que ela é diferente? Por que há uma diferença em relação à independência, às independências latino-americanas? Eu fiz uma pergunta. Alguém de vocês pesquisou sobre isso que eu pedi no final da aula passada? Tudo bem, pessoal? Vocês estão por aí? Estão me escutando, gente? Fala, tô escutando aqui, tudo certo. Ninguém pesquisou, então? Ninguém foi atrás? Ninguém confia do que seja? Eu tô vendo aqui que é uma. Foi a primeira república por pessoas. República governada por pessoas de ascendência africana, eu acabei de ver aqui. Isto. Acabei de ver aqui. Então, olha só. Olha que interessante. A República do Haiti, a independência do Haiti, foi a primeira. Atenção ao que eu vou dizer. Foi a primeira independência, foi a primeira revolução de escravos. Foi a primeira revolução de escravos que levou os cativos à sua independência. Foi a primeira, talvez a única, revolução de independência feita por escravos. Então, o Haiti tem essa característica, pessoal, que é, digamos assim, isso é outra questão de prova. Isso é outra questão de vestibular, inclusive, porque ele se distingue de todas as outras independências. E o porquê? E como é que vai ser isso, né? Olhem, e como é que eles vão ser empolgados para isso? Vejam que a França, que é a metrópole, né? A França, que é a metrópole do Haiti, de São Domingo, ela
É na França que surgem as ideias liberais. É na França que ocorre a Revolução Francesa. É na França que nós temos o seguinte lema, né? Liberdade, fraternidade e igualdade. É na França que surgem as cartas, né, dos direitos do homem e do cidadão, né? A liberdade acima de tudo, né? A liberdade de ir e vir, a liberdade de poder circular, de poder votar, de poder escolher, de poder criticar. E como é que a França, olhem só, como a França, que pregava a liberdade, vai permitir, vai defender a escravidão nas suas colônias? Não é contraditório isso? É muito contraditório. Então, essa ideia do contraditório, o medo, então, do contraditório, fez com que as forças, na verdade é um pouco mais do que isso, né? Mas as elites locais, que eram a minoria no Haiti, eram a minoria, as elites locais brancas no Haiti, tentam fazer a sua independência, não conseguem fazer a independência, e pelo contrário, os líderes africanos, né, descendentes de africanos no Haiti, chegam ao poder em 1804. Então nós vamos ter o final do século XVIII e o início do XIX, a independência do Haiti, certo? A independência do Haiti em 1804 marca e coloca, assim, digamos, um medo em todas as outras colônias da América Latina. Então, vejam bem, as elites locais, e aí eu vou voltar para o slide, olha só. As elites locais do México, as elites locais da República do Centro-Americana, que é uma série de países aqui, né? Entre eles o Panamá e tudo mais. O Equador, que é uma série de países aqui, ó, Granada, Venezuela, Equador, né? O Peru, a Bolívia, o Paraguai, o Chile, a Argentina e o Uruguai, todos esses países ficam com medo do quê? Todos esses países ficam com medo de que os seus escravos façam a revolução de independência, que o povo faça a revolução de independência, inclusive no Brasil. Então, anotem, por favor, esse termo, anotem o que eu vou dizer. O medo da haitização, haitização, isso, o medo da haitização, ou seja, o medo com que as repúblicas latino-americanas tomem o caminho, tomem como exemplo a independência do Haiti, vai fazer com que as elites locais façam antes das populações escravas, certo? Então, as elites locais em todos os países da América Latina vão promover as independências nos seus respectivos países. Isso por quê? Por causa do medo do Haiti. Muito bem. E quais são as consequências disso? Fragmentação territorial em várias repúblicas, instabilidade política, porque as elites locais vão brigar entre si para ver quem é que fica no poder. E aí nós temos grandes produtores rurais, nós temos pessoas que estão ligadas à exportação de mercadorias, como o açúcar, como o fumo, como batata, né, como milho, né, vários produtos, como o ouro, por exemplo, a prata. Então, nós temos aí o algodão, o chá, o fumo, já falei, eu acho. Então, essas regiões que têm esse desenvolvimento basicamente agrário, aqui na América Latina, basicamente era isso, né? Aliás, até hoje, né, se a gente parar para pensar, o que a gente mais exporta não é tecnologia. O que a gente mais exporta no Brasil são grãos, né? Então a gente exporta, a gente vai estar com uma incrível safra de grãos aí
né, de soja, é o produto que a gente mais exporta. A gente está exportando para caramba também grão de milho. Então, o Brasil hoje, ele não exporta tecnologia, ele exporta grãos ainda, né? Então, nós temos que entender que, neste momento histórico, essas elites locais, elas vão querer chegar ao poder. Então, isso dá uma certa instabilidade. A gente vai depender economicamente da Inglaterra e dos Estados Unidos. Então, quem é que compra hoje os nossos grãos? Bom, hoje o maior comprador de soja do Brasil é a China. Naquela época, quem eram os maiores compradores de produtos da América Latina? Eram ingleses e americanos. Então, nós dependemos economicamente. Se eles não quiserem comprar, nós nos damos mal. E, aliás, isso é uma questão muito interessante, né? Por exemplo, se o Brasil tem uma grande exportação de soja, e vai ter esse ano, quem é que lucra com isso? É uma pergunta. Quem é que lucra? O Brasil vai exportar muita soja, muita soja. Vai ser a maior safra da história. Quem é que está lucrando com isso aqui no Brasil? Seriam os donos das terras que tinham as safras? Aqui no Brasil, sim. Então, se o Brasil é o maior exportador de soja, o que isso vai trazer de bom para ti, que é o estudante? Para mim, que sou um professor? Para o padeiro, que faz pão? Para o teu pai, que é funcionário público? Para tua mãe, que é enfermeira, que é médica? Para o meu tio, que é advogado? Para minha sogra, que é dona de casa? Entenderam? Eu quero que vocês entendam que o maior exportador de soja do mundo é o Brasil. Que legal! É bom para quem isso? É bom para o bolso de quem produz soja. Então, as elites locais no poder político, elas vão fazer o quê? Políticas para ficarem cada vez mais no poder político e econômico. Então, a estrutura econômica que se instala no Brasil, no Brasil não, na América, tá? É inalterada. Ou seja, quem é pobre continua sendo pobre, quem é escravo continua sendo escravo, quem é rico continua sendo rico e mais rico, continua tendo poder e mais poder, certo? Então, vejam bem, a estrutura econômica é inalterada e a estrutura social também é inalterada. Estão compreendendo isso, pessoal? Beleza? Então, a dependência econômica, a estrutura econômica passa a ser a mesma, continua sendo a mesma, né? E esses países continuam sendo os fornecedores de matéria-prima, né, a ser consumida e produzida com manufaturas para que a gente possa comprar de novo. Ou seja, a gente planta batata, vende a batata e depois vai ali no Zafari e compra a batata Ruffles, né? Elma Chips. Né? Então a gente compra ela frita e paga um pacote de batata fritas para a empresa Elma Chips o preço de um saco de 100 quilos de batata quase, né? Paga 15, 16 reais, que é o preço de um saco de batatas que tem aí por volta de 100 quilos. A gente paga 350 gramas de batata frita, o preço de um saco. Né? É interessante isso, né? Mas é assim que funciona. Então a gente vende a matéria-prima e depois compra o produto manufaturado, pagando um preço alto e se tornando cada vez mais dependente dos produtores ou dos países ricos, né? No caso aqui, nessa época, eram os Estados Unidos e a Inglaterra. Bom, isso vai desenvolver aqui na América Latina o chamado caudilismo, que é o quê? Que é um tipo de governo bem característico da América Latina, um período de são líderes autoritários regionais, são donos de fazendas, de grande quantidade de terra, são pessoas que mandam na política local, né? Eles são representantes dessa elite local,
certo? Isso causa desigualdades sociais entre aqueles que são mestiços, né, que são misturados, né, ou com os índios também, que vão ser muito exterminados, né, vão ser perseguidos. Para vocês terem uma ideia, a Argentina praticamente matou toda a população indígena do seu país, né? Não existe mais praticamente população indígena na Argentina. Todos foram mortos, né? E aqui no Brasil a gente está caminhando para isso. Os negros que foram trazidos à força para a América Latina, né? Trazidos e escravizados, eles continuam na marginalização social, né? Quer dizer, não têm acesso aos bens manufaturados, não têm acesso à dignidade política, não podem votar, não podem ser votados, não podem escolher, muitas vezes continuam a trabalhar na condição de escravos, né? E isso num país que torna-se, entre aspas, independente da colônia, da metrópole. Está compreendido até aqui? Estão conseguindo entender, pessoal? Sim ou não? Tudo bem aí? Sim. Beleza pura. Então, olhem só. Esse texto, para nós aqui, a gente conseguiu eliminar praticamente todas as características, né, mais importantes do texto que a gente tem aqui como texto base, que é o capítulo número 16. Tá? Mas tem algumas coisas aqui bem importantes que eu queria que vocês tomassem nota aí, que são características da América Espanhola que devem ser levadas adiante, tá? Bom, esse fracionamento é um deles. Mas, sem dúvida alguma, tem uma página inteira, a página número 29, é uma página inteira sobre a Revolução Haitiana. Eu queria muito que vocês lessem sobre a República Haitiana, né, para que a gente tenha, né, a ideia de quão importante foi essa república para a nossa para a história latino-americana, tá bom? Então agora eu vou para as questões, para as atividades que eu pedi para que vocês fizessem também. A gente tem um tempo restante de aula aí. Deixa eu ver aqui. Temos bastante tempo ainda, aí quase uns 20 minutos de aula. Então eu vou querer que vocês, por favor, acompanhem comigo. Quem não tem, por favor, o livro, né? Ou melhor, alguém tem alguma questão que gostaria de discutir conosco aqui? Das atividades que não entendeu? Na realidade, eu queria perguntar outra coisa. Qual é o capítulo? É o 16, Independência das Américas? Isso aí, é o capítulo 16. Ok. Obrigado. O nosso capítulo é o capítulo 16. E no capítulo 16, eu gostaria muito que vocês fizessem, né? Eu pedi para que vocês fizessem as atividades, né? E aí eu queria saber se vocês têm alguma dúvida das atividades que vocês fizeram. As atividades estão ali na página 30, 31, 32, 33. Alguém gostaria de questionar alguma coisa, perguntar alguma coisa das atividades? Esse é o momento. Nós estamos aí com, agora sim, menos de 10 minutos de aula, né? Tem 14 pessoas na nossa sala virtual. Queria que vocês participassem. Estou aguardando.
E aí, pessoal? Ninguém tem dúvidas? Então, eu vou pegar uma questão do Enem aqui, pode ser? Vamos lá. Quem quiser acompanhar, a questão do Enem está na página 17. Página 17, essa parte azul aqui, ó, da página 17, tá? Eu vou ler a questão para vocês e aí a gente vai... Vamos ver se vocês conseguem responder ela. Quem não tem o livro, né, acompanha, por favor. Enem MEC. Na democracia dos Estados Unidos, os cidadãos são incluídos na sociedade pelo exercício pleno dos direitos políticos e também pela ideia geral de direito de propriedade. Então, nos Estados Unidos, todo mundo tem o direito de votar e ser votado e tem o direito à propriedade. Isso é bem liberal, né? Isso é bem da liberdade que surge com o liberalismo lá econômico na Europa, e os Estados Unidos vai usar isso para a sua sociedade. Compete ao governo garantir, então o governo garante que esse direito não seja violado. Como consequência, mesmo aqueles que possuam uma pequena propriedade sentem-se cidadãos plenos em direitos. Então, a pergunta é, na tradição política dos Estados Unidos, uma forma de incluir socialmente os cidadãos, qual é? Letra A, submeter o indivíduo à proteção do governo. Letra B, hierarquizar os indivíduos segundo suas posses, ou seja, dependendo do que o cara possui, né? Letra C, estimular a formação de propriedades comuns, propriedades comunais. Letra D, vincular democracia e possibilidades econômicas individuais. E letra E, defender a obrigação de que todos os indivíduos tenham propriedades. Já dá para responder? Pode responder. Pelo que eu vi aqui, eu acho que é a letra D. É a letra D, né? Tá certo, correto. A letra D, por quê? Porque vincula democracia e possibilidade econômica individual. Ou seja, tem pessoas que não têm condições de ter nada, mas elas podem ter alguma coisa se trabalharem para ter essa coisa. E outra, pessoas que possuem muito pouco ou quase nada têm os mesmos direitos que pessoas que possuem muito. Então, esse princípio, né, do liberalismo é interessante. Agora, qual é uma característica importantíssima da república que surge, da democracia estadunidense? Nos Estados Unidos, nós temos o escravismo. Então, os estados do Sul ainda com políticas escravocratas. Ou seja, nem todo mundo dos Estados Unidos tem direitos. Certo? Então, muito cuidado com isso. Os direitos americanos, eles são constituídos para uma parcela que é branca. A parcela que é escrava, escravizada, que são basicamente os negros levados da região do Caribe para o sul dos Estados Unidos, esses não possuem direito. Eles só vão conquistar direitos políticos, os negros sul-americanos, só quando, em 1960, lá quando nasceu a tua avó. Né? A tua avó estava viva, é naquele momento histórico ali, da tua avó viva, nascendo, é que nós vamos ter aí a liberdade política para os afro-americanos. Antes disso, gurizada, eles não possuíam liberdades democráticas. Tá legal? Beleza? Agora faltam 3 minutos para terminar nossa aula. Alguém tem alguma outra... Posso ler para vocês sobre mulheres abolicionistas aqui nos Estados Unidos? Tá no cantinho aqui, ó, no Faz Sentido, tá? É bem interessante isso. Eu vou ler para vocês aqui rapidinho.
me dá licença, mulheres e abolicionismo na construção da nova nação. Isso ocorre nos Estados Unidos, né? Então a gente acha que não houve toda forma de opressão, né, que é feita obviamente por um opressor, né? Por isso que é opressão. Ela tem uma resistência e ela tem a partir dessa resistência nós vamos ver uma ação. Então aqui nos Estados Unidos nós vamos ter um movimento muito forte de resistência, assim como tivemos no Brasil muitos movimentos de resistência. A gente vai começar a ver agora no próximo capítulo, o capítulo 17, justamente as revoltas no Brasil pela independência, né? Então, vamos se ligar. Eu gostaria muito que vocês lessem o capítulo 17, que é o próximo capítulo, que fala sobre a independência do Brasil. E aí a gente vai entender que a mulher também tem uma participação muito importante na independência, ou melhor dizendo, para o fim da escravidão norte-americana. Não é à toa, né, que a Parks, né, vai ter uma participação lá na década de 60, que é a década que a tua avó nasceu, que eu falei aqui. Ela vai ser muito importante, porque essa mulher, ela é uma ativista, ela vai se recusar a ficar em pé em um ônibus, porque ela estava sentada, e as mulheres e os negros, quando estavam sentados e chegasse um branco, eles tinham que dar o lugar para o branco. Ela se recusa a se levantar e dar o seu lugar. Então, vamos ver aqui, ó. As mulheres participam de diversas maneiras do processo de independência dos Estados Unidos, na construção de uma nova nação. Além do boicote de produtos ingleses, elas se organizavam em sociedades secretas, como a Associação das Filhas da Liberdade. Na Carolina do Norte, que fica bem no sul dos Estados Unidos, um grupo de mulheres elaborou a Proclamação de Eton, reivindicando o direito feminino de participar da vida política. Então, vejam bem, estava dando essa aula agora há pouco para os alunos do terceiro ano. A mulher só vai conseguir votar no Brasil em 1934. É muito cedo. Faz pouquíssimo tempo. Nos Estados Unidos, isso também vai ser uma luta das mulheres por lá. Durante a Guerra das Colônias contra a Inglaterra, as mulheres assumiram o papel de administradoras no comando das fazendas e negócios locais e também participaram da luta pelo fim da escravidão, na luta pelo abolicionismo. Gurizada, agradeço a presença de todos agora pela manhã. Espero que vocês leiam o próximo capítulo, capítulo 17. E na nossa aula da sexta-feira, não esquece, aparece na aula que nós temos aula. Feito! Um beijo para vocês e viva o rock! Tchau! Sometimes I wanna just